boas-vindas a mais um Entre Elas. E a nossa convidada de hoje, ela é mais do que especial. Nutricionista, varoa do Senhor, solteira, missionária. Seja muito bem-vinda, Amanda Benedetti. Como você está no dia de hoje? Eu tô bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Amanda, eu vou começar aqui com uma pergunta que eu fiz para a Mafer no outro quadro de autoestima. Tá? E eu queria fazer para você também. Que é, a autoimagem, ela tem poder de determinar o nosso destino? A maneira como você se enxerga é essencial para definir o propósito? Com certeza, porque como você se vê, isso determina sim quem você é. Então, se você se olha no espelho e se vê uma pessoa fraca, que não tem coragem de lutar as batalhas da vida, que se faz vítima de todas as situações, realmente vai acontecer isso, você não vai vencer. Mas se você se enxerga pelos olhos da fé, mesmo que você não seja tão corajosa, mas você olha e fala, eu sou corajosa e eu vou vencer, então isso sim determina aonde a gente vai chegar. A maneira que a gente se enxerga determina aonde a gente vai chegar. Uau! Então vamos lá, para começar, o tema de hoje é propósito e identidade. Eu queria que você me diferenciasse essas coisas. Ok, vamos lá, vou tentar aqui, que é bastante coisa, né? Chamado, propósito, identidade, vocação, dom, talento, muita coisa. Mas chamado e propósito, eu acho que estão sempre muito interligados, eles andam sempre juntos. Chamado é aquilo que Deus olha para você e fala, eu te chamo para tal coisa, algum projeto que Ele tem para você. E propósito é o motivo a qual você nasceu. E é por isso que eles estão sempre muito interligados. Você nasceu para cumprir o seu chamado. O seu propósito de vida é cumprir o seu chamado. Vocação é aquilo que você se vê, que você faz bem. É uma coisa que você consegue ser bem-sucedido em alguma área, alguma coisa específica. Então, por exemplo, eu sou nutricionista, nutrição é minha vocação, então é um lugar onde eu me dou bem, só que não necessariamente a sua vocação é o seu chamado e o seu propósito. Eles podem caminhar juntos. Eu consigo, sim, conciliar a nutrição junto com o meu chamado, com o meu propósito, mas são coisas diferentes. O dom e o talento, o dom é o que está na Bíblia, tá? O falar em línguas, o interpretar línguas, o fé, essas coisas assim, esses são os dons. O talento é aquilo que você tem de especial, uma coisa que você sabe fazer, tipo cantar, eu sei pintar, isso é um talento, uma coisa que Deus colocou nas suas mãos. Ela também é cantora, ok. Então é basicamente isso. Uhum. Existe um chamado que é para todo mundo, um chamado, ou só existe um chamado específico? Então, a gente tem dois tipos de chamados, né? O chamado geral e o chamado específico. O chamado geral é aquele lá que está em Marcos, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso está na Bíblia e é para todo mundo. Então, é o chamado geral. E o chamado específico é aquilo que Deus olha para você e fala, você vai ser missionário na África, você vai ser pastor no Japão, você vai abrir uma empresa no Brasil. Isso é o seu chamado específico. É algo que não necessariamente está ligado só com o ID e pregar o evangelho. É o como você vai cumprir o ID. Hoje, né? Você sabe qual é a sua vocação, nutricionista. Seu talento, você canta. O seu chamado específico, missionária integral. Missionária integral. E para eu chegar no meu chamado específico, a gente às vezes passa por algumas coisas que não necessariamente a gente foi chamada, que é aquele negócio que queima no nosso coração. Por exemplo, eu já fui líder de pockets, né, que são células universitárias, mas o ambiente universitário nunca queimou no meu coração, não é o motivo a qual eu nasci, o meu propósito de vida, mas foi um meio para eu chegar onde eu estou agora. E foi passos de obediência, né, que eu precisei dar. Então, às vezes, você vai cumprir o seu chamado, que não é o seu chamado de vida, o seu propósito de vida, mas é o que Deus está te chamando ali na hora, para você chegar até o lugar onde Ele quer que você chegue. Uau! Então, agora eu vou fazer um pouquinho diferente no dia de hoje, tá? Eu tenho 2 objetos comigo. Um é uma camiseta que está escrito I left my heart in África. Fisk, inglês e espanhol é Fisk. E um que é a frase, você confia em mim. A gente vai passar pelo seu testemunho desde quando você é criança. E no momento em que esses 2 objetos couberem no seu testemunho, fizerem parte do testemunho, eu quero que você pegue eles e explique por quê. Então, eu vou te mostrar algumas fotos, porque elas são demais. Viu? Se essa foto determinasse... Você não mostra pra ninguém, tá? E se essa foto determinasse o destino da Amanda, coitada. Meu Deus, eu não lembro desse de quê.
Giovana vai colocar na tela. Meu Deus, não põe na tela, Giovana. Eu não casei Cuidado, ainda. Depois que eu casar, você posta. Eu vou começar quando você era criança. Com essa foto maravilhosa de quando você era criança. Tá? Essa foto é essencial. Uau. Como era? Você já tinha esse desejo no coração que você tem hoje? Quando você era criança, não tinha nada a ver com o que você sempre sonhou? Como que foi a sua infância, assim, em relação a tudo isso que você está vivendo hoje? Eu não lembro muito de quando eu era criança, né? Não tenho muitos detalhes, mas meus pais lembram. E esses dias a gente estava conversando e eles falaram: Amanda, não me surpreende você seguir esse rumo da sua vida, porque desde quando você era criança, você já se tirava da zona de conforto para deixar os outros confortáveis, para trazer segurança para o próximo. Ele até me lembrou de uma situação que eu estava na praia, eu era criança, e eu vi uma criança perdida, e eu me perdi junto com essa criança para eu achar a mãe da criança. Aí ficou, pelo menos a criança não se perdeu sozinha, né? Pelo menos eu estava ali perdida junto com ela. E aí, então ele falou que desde sempre ele já via que meu coração estava ligado com o próximo, com o amar o próximo, com o servir o próximo. E aí você cresceu mais um pouco, entrou na fase da adolescência, né? Então naquela fase que a gente às vezes fica meio, não sabe o que é, geralmente na adolescência aquele momento em que nada acontece com a gente. E aí eu tenho essa foto sua numa festa. Essa montagem está muito bem feita. Então, eu nasci em berço evangélico, né? Literalmente, meu berço era dentro da igreja. Mas eu fui uma dracma perdida dentro da própria casa. Daquela parábola lá, né? Então, eu estava perdida dentro da igreja. Eu não conhecia Jesus mesmo estando 18 anos dentro de uma igreja. Então, apesar de eu todo domingo ir no culto, eu tive, sim, a minha fase, só que não chegou a ser tão forte assim. Não foi uma fase, tipo assim, nunca fui numa balada. Balancê nunca. Hã? Balancê nunca. Balancê nunca, o negócio lá da Ápia nunca fui. O que eu gostava era, tipo, de festa de 15 anos, sabe? Aí, eu até que gostava, mas eu sempre me senti um peixe fora d'água nesses ambientes. Tanto que eu não fui nem na formatura da minha própria faculdade, porque eu me sinto um peixe fora d'água nesse lugar, não acho legal. Mas eu tive, sim, a minha fase de ir para algumas festas específicas e achar que isso traria felicidade. Mas, graças a Deus, ela foi bem rápida, porque bem quando eu entrei na fase, Deus já me pegou de jeito ali e falou assim: não, isso aqui para mim aqui A agora. fase rebelde com os pais, dentro de casa. Aí sim. Eu, na minha adolescência, era muito rebelde, brigava, gritava, xingava. Mas aí, graças a Deus, Deus transformou, né? Mas a minha adolescência foi bem conturbada. Você acha que essa rebeldia tem a ver pela falta de saber a sua identidade? Com Era porque certeza. você estava muito perdida, então, Com querendo ou não, certeza. você atacava os seus pais, quem estava próximo? Sim, eu não sabia quem eu era, né? A falta da identidade. Eu não sabia a importância de uma família, a importância de nada. Então, e a gente estava, tipo, na adolescência, a gente está nesse momento onde tudo é muito intenso. Somos incompreendidos. Ninguém me entende. E aí a gente acaba fazendo umas coisas que hoje eu olho e falo: Pai da glória, onde que estava a cabeça? Então, sim, o processo de conhecer Jesus, nossa, ajudou total, até mesmo porque quando a gente conhece Jesus, a gente conhece o Espírito Santo traz um negócio do domínio próprio. Né? Aí a gente para de gritar, de bater porta e tudo mais. Ai, bater porta, adorava. Mas vamos para a próxima, essa foto aqui. Os seus relacionamentos. Como foi? Como fizeram parte do seu testemunho? O meu primeiro relacionamento foi muito importante, porque foi através dele que eu conheci Jesus. Então, Ele foi um divisor de águas para você. foi o meu divisor de águas. Quando eu terminei, eu estava muito triste mesmo. E aí, Deus me encontrou, Deus me visitou no meu quarto, Deus falou que Ele queria se apresentar para mim. E aí, a gente entrou nessa jornada da vida cristã, né? De eu conhecer Jesus. E aí entra a plaquinha, que é o Você Confia em Mim. Então, Ai, gente, olha isso aqui, que coisa mais linda. Meu Deus, vai ficar tão lindo na parede do meu quarto.
A primeira vez que eu ouvi a voz audível de Deus foi com essa frase, você confia em mim? Foi a primeira vez que eu tive que entregar a minha vida. Quando ele falou essa frase, eu tive a visão de eu num penhasco e eu pulava desse penhasco. Esse você confia em mim foi tipo o meu pontapé inicial para pular desse penhasco. E quando eu pulei, eu caí, eu morri e as águas me levaram para o fundo do oceano. E no fundo do oceano eu nasci de novo e agora eu não tomava conta da minha própria vida, mas era Jesus que estava me direcionando. Então, essa frase, para mim, e Deus sempre fala ela em momentos específicos. Hoje mesmo ele falou essa frase 40 bilhões de vezes, porque são momentos... A gente pula de um penhasco, a gente acha que é só um, né? Mas a gente tem penhasco todo dia para pular. E o segundo foi muito importante para eu entender quem eu era de verdade, minha identidade. Foi quando eu fui confrontada com algumas características que eu tinha que ver se era eu ou não. E eu mudei a minha essência, eu mudei quem eu era. E aí depois, com esse novo término, Deus me realinhou na minha identidade, me estruturou na rocha. E se hoje eu sou firme em quem eu sou, é porque eu passei por essa fase de não estar firme um dia. Então, você falou que você encontrou Jesus nesse momento, né? Como foi esse encontro? O que mudou em você como pessoa? Você continuou fazendo as mesmas coisas? Não? Se você continuou fazendo, era de forma diferente porque você era uma mulher transformada? Como que foi esse encontro, assim? Cara, mudou tudo. Mudou todas as coisas e não tem como comparar. E aí depois que eu encontrei Jesus naquela noite, que ele se apresentou para mim, que ele perguntou se eu queria conhecer ele mais fundo, ele começou o processo se mostrando quem ele era, né? Ele falou assim, eu preciso que você me conheça. Então eu conheci quem era Jesus, aí depois ele falou, agora eu vou te mostrar quem você é. E aí eu conheci quem eu era e depois eu vou te mostrar para que você nasceu. E aí eu conheci o meu propósito, o meu chamado. Então é isso. Então, depois que você encontrou Jesus, você já era líder de célula? Já era líder de célula? Você começou a fazer alguma coisa a mais? Você começou a fazer de forma diferente? Você continuou liderando célula? Mudou muita coisa, principalmente no quesito da leitura da Bíblia. Que antes eu lia a Bíblia para bater cartão, e agora eu lia a Bíblia, na verdade, antes eu lia a Bíblia... E eu falava assim, gente, não é possível que obras maiores farão, e eu não estou fazendo obras maiores. E aí eu comecei a praticar essas obras maiores, eu comecei a viver o estilo de vida que a Bíblia falava que existia. Qual foi a sua experiência mais marcante desse começo que você se jogou, se arriscou, colocou o pezinho para fora do barco? Cara, tive muitas. Tudo para mim era muito especial, porque eu não tinha ninguém me falando, olha, agora você vai orar e a pessoa vai ser curada. Não, era a Bíblia que me falava, era o próprio Jesus. E isso realmente acontecia. Minha primeira cura, né, foi até pelo Instagram, uma menina que estava com dor de cabeça, e eu mandei um áudio orando por ela, ela foi curada. Eu falei, meu Deus, ela realmente foi curada. E aí eu fazia tudo isso sozinha, então era muito especial para mim. Passou um tempo, daqui a pouco a gente escuta a notícia que a Amanda está indo para Dunamis Farm. Eu orei para Deus e eu pedi um grupo de pessoas apaixonadas por Jesus, igual eu, ou até mais apaixonadas do que eu era, porque para eles me impulsionarem. E aí Deus me mostrou o Dunamis, eu vi no YouTube, e aí eu falei, Deus, muito top, muito legal, pode ser mais ou menos assim, óbvio que não vai ser isso aqui, né, porque está longe, mas pode ser alguma coisa parecida. E aí Deus abriu as portas em julho, acho que foi julho de 2017, eu estava lá. E depois Deus pediu para eu abrir um Pockets, né, que é do Dunamis e que é sobre as células universitárias, que eu já falei. Então eu passei 2 anos liderando Pockets, indo nos retiros. Deus também, vocês sabem do meu chamado para liderar louvor, então fui no Fornalha Worship School, que é de adoração, de louvor. E aí depois veio o negócio das canecas, que é quando eu estava indo para a África, que foi no 21 Project, 2019. E aí entra o negócio da camisa. I left my heart in Africa. A África sempre foi seu sonho? Como foi essa paixão pela África, esse coração que queima pela África? Desde que eu era criança, eu ficava muito inconformada com a fome na África, com a desnutrição na África. E eu sempre falava, gente, não é possível que essas crianças são tão magricelas. E nessa época de iniciar a faculdade, eu era crente, mas não muito.
eu ainda não tinha tido aquele encontro sobrenatural com Deus. Então, eu ouvia a voz de Deus ocasionalmente, né? Às vezes, ele precisava falar comigo, então ele vinha. E ele me direcionou para começar a nutrição. Então, Deus, foi total Deus que me colocou lá dentro. E eu não entendia, na verdade, por quê. E aí Deus me falou, Amanda, você vai lutar contra um gigante da desnutrição, sendo que você não sabe nem o que ele é, como que ele trabalha, o que é desnutrição. Então, aprende primeiro, se forma, depois você vai lá e você vai ter autoridade sobre o assunto. Então, eu entrei na nutrição justamente pelo meu chamado da África, porque eu sabia que era isso que pegava lá. Então, sempre queimou no meu coração, e aí em 2019 eu tive a oportunidade de ir, Deus abriu, Deus escancarou as portas e me colocou lá de maneira sobrenatural. E é engraçado que a Sara não sabia disso quando ela me deu essa blusa, mas sempre que as pessoas me perguntam, você vai voltar para a África? Eu sempre falo, é claro, eu preciso buscar meu coração lá. E I left my heart in Africa significa eu deixei meu coração na África. E isso é a mais pura verdade. Eu preciso voltar, porque eu preciso buscar meu coração que está lá. Eu sei que boa parte da minha vida eu vou passar lá, mas enquanto isso não chega, eu vou dando meus passos aqui, né? E aí você voltou para Prudente, como foi essa volta? Você voltou para se formar? Foi frustrante? Você não queria ter voltado? Você falou, eu quero sair dessa cidade logo? Olha, vou ser bem sincera, foi um pouco frustrante, porque Deus tinha me dado muitas promessas sobre missão. Deus tinha incendiado meu coração e eu voltei com meu coração completamente em chamas pela obra missionária. E aí eu chego e falo, ok, Deus, qual é o próximo passo? Qual que é o voo que eu vou pegar? E aí Deus falou, você vai pegar o voo para sua casa. Presente Prudente. Cantei aqui bala e fui para casa. Mas Deus falou, você precisa ir para encerrar um ciclo que eu iniciei. Eu te coloquei na nutrição, porque eu preciso que você seja nutricionista para você chegar onde você precisa chegar. Então, você precisa concluir seu curso. E aí, faltava só um termo, né, um semestre. E aí, eu concluí esse semestre. E depois que eu concluí esse semestre, eu dei mais um... Eu comecei outro curso chamado Escola de Treinamento e Discipulado, né, uma ETED. A ETED que eu fiz chama Fire and Fragrance, que é fogo e fragrância. E aí... Que é o DTS. Aí foi, que é o negócio do DTS. Do DTS. São 3 meses teóricos e 3 meses práticos, por isso 6 meses. E eu fiz 21 dias na fazenda, depois voltei para casa para a pandemia, e aí depois eu voltei, fiz até um período de escola online, depois voltei para a fazenda, concluí meu teórico e fui para o meu prático. Então, tudo isso deu 1 ano de DTS. 1 ano. E como foi o seu prático quando você recebeu a notícia? Você esperava ir para fora? Veio a pandemia e anunciaram que os práticos iam ser só no Brasil. Muita gente ficou frustrada na minha escola por causa disso. Mas Deus já estava me trabalhando no meu coração que antes de eu queimar por outras nações, eu precisava queimar pela minha própria nação. Então, eu sabia que eu ia ter alguma coisa aqui no Brasil ainda, que não ia ser só viagem internacional. E aí, Deus começou a ministrar no meu coração sobre um grupo de povos que eu não conhecia, que eu não sabia o que eles estavam passando, que eu não fazia ideia, meus olhos estavam completamente fechados para isso, que são os refugiados. E aí, quando voltou a escola e eles mostraram todos os lugares que iam ter, eu li lá, Roraima era o único lugar que ia ter trabalho com refugiados. Aí eu escolhi, sem dúvidas, não foi pelo Estado, foi pelo grupo de povos mesmo, porque eu nunca tinha pensado antes de ir para Roraima. E aí eu recebi a notícia, né, naquela noite, para a gente descobrir os lugares do prático, que eu ia para Roraima. E eu falei, eu já sabia, né, Deus já tinha me falado. Eu achei que eu ia achar uma realidade completamente diferente do que é, em todos os aspectos. O que você esperava e o que você achou? Gente, eu achei que eu ia chegar lá de barco. Eu achei que não ia ter, tipo assim, civilização igual São Paulo, assim, prédios e papapá. E aí eu descobri que não, gente. Roraima é uma cidade, é um país... Uma cidade é um país, estou bem boa. É um estado muito legal, sério. Aí eu fui. Então, nesse quesito, eu fiquei surpresa. Mas o que eu mais fiquei surpresa é a realidade de lá, que é escondida para o resto do Brasil. A gente não sabe o que está acontecendo lá. O Brasil inteiro não sabe o que está acontecendo em Roraima. O nível da situação dos refugiados lá é muito grande, e dos índios também. E as suas experiências, assim, algumas coisas que você possa dividir? Todos os dias eu era muito tocada e muito emocionada, principalmente numa cidade que a gente foi, que chama Pacaraima. Eu fui muito constrangida
pela necessidade. Eu não sabia que tinha tanta necessidade. Então, eu passei 15 dias em Pacaraima, 15 dias sentada assim, olhando para a parede, falando, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo da minha vida? Por que eu estou vivendo uma vida tão boa, sendo que tem gente que não tem onde dormir, que não tem onde comer? O salário mínimo na Venezuela, gente, é $2. Na verdade, é menos do que $2. Lá, você trabalha o mês inteiro para comprar um saco de arroz. Então, foi lá onde eu fui confrontada com uma realidade que eu não esperava. Tanto do lado dos refugiados, quanto do lado indígena. E ver que tem muito índio. E eu não estou falando dos índios que ficam nas tribos. A gente foi em algumas tribos, mas eu estou falando do índio civilizado, aquele índio que mora dentro da cidade. Alguns índios moradores de rua, que dá muita dó ver o quão abandonados eles são. Eu até liguei para a polícia numa situação lá que aconteceu, que um índio bateu numa outra menina, e a menina no chão, sangrando, com o dente pendurado, caído, e eu não sabia o que fazer, porque a instrução que eles deram para o nosso time era não encosta, não fala nada, não chega perto, porque eles são muito violentos, e nenhuma pessoa é autorizada a tocar num índio. E aí eu liguei para a polícia, e ele falou, moça, aqui é a polícia militar, aqui não é a FUNAI. Aí eu falei, mas aí o que a gente faz, né? A menina está ali, ela precisa de um hospital, ela precisa de um tratamento. E ele falou assim, olha, quem cuida de índio é a FUNAI. Você não pode tocar, a gente não pode tocar, não pode fazer nada. Eu falei, então cadê a FUNAI? Ele falou, a FUNAI não está aqui. Aí eu falei, então a menina vai dormir desse jeito? E no outro dia a gente acordou, eu fui num lugar, passei pela menina no chão. A menina largada, parecia que ela estava morta. É um estado deplorável, é uma situação que você fala, não acredito que no meu país tem algo desse tipo tá acontecendo e eu estou confortável na minha casa, achando que está tudo bem viver uma vida egoísta. Isso é a parte ruim, né? Mas aí Deus também se moveu muito através da gente. Todos os evangelismos, muitas salvações, muitas curas, muitos encontros. A gente teve mais... Ai, meu Deus, qual que é o número? Eu esqueci, de 1.200 salvações, eu acho. E foi, gente, meu Deus, é muita gente. Muita gente. Muita gente. Então, Deus se moveu demais. E agora? Você voltou de Roraima, voltou a estar aqui em Prudente. Qual foi o direcionamento de Deus para essa sua nova temporada? Deus foi muito, muito, muito claro, desde a pandemia, o que era para eu fazer quando eu voltasse. Né? Que era para eu continuar servindo nessa escola. Não por ser a Fazenda, não por ser a minha escola, não por ser isso ou por aquilo, minha expectativa não está no que a Fazenda vai fazer ou o que eu vou fazer na Fazenda, mas em ouvir a voz de Deus. Ele me disse que era para eu ir para lá para crescer no meu caráter de líder, para crescer em todos os aspectos do meu caráter e para me conectar com algumas pessoas que iam abrir portas para o meu futuro. Então, o meu próximo passo de fé, o próximo passo de obediência é o que Deus me falou agora, de morar na Fazenda e servir a escola que eu participei. Agora eu sirvo a escola de outras pessoas por 2 anos e aí depois, né, futuro a Deus pertence. E agora, deixa para depois de 2 anos. Aí, depois de 2 anos, aí eu comunico mais para frente. E os romperes financeiros você teve nesse período? Você está tendo? Cara, como foi tudo isso que aconteceu, né? Porque a gente sabe que tem um custo. Desde o começo da minha vida missionária, lá no 21 Project, é Deus quem tem financiado toda a minha vida em missões. Não é difícil para Deus prover. Ele não tem que lutar, ele não tem que colocar um lembrete no celular, agora minha filha está precisando de dinheiro. Não, é a natureza dele. Você não precisa ensinar um peixe a nadar, porque é a natureza dele. É a natureza de Deus ser provedor. Se você está debaixo da perfeita vontade de Deus, ele vai prover. É só falar sim. Eu falo para Deus todo dia, Deus, a única coisa que você tem, certeza que você vai sempre ter de mim, é meu sim. Mesmo que seja um sim fraco, mesmo que seja um sim com voz de choro, mesmo que seja um sim mesmo baixinho, você ainda tem meu sim. Eu escutei uma frase que foi até da Júnia Hayashi, que ela fala assim, eu esqueci. Se a palavra de Deus, a conta também é de Deus. God's will, famoso. Uhum. Tem uma frase do Felipe Borges que eu amo, que é: debaixo da visão tem a provisão. Então, sempre quando Deus te dá uma visão, Ele vai te dar a provisão para você chegar naquela visão. E agora, para a gente terminar, eu queria que você falasse algumas dicas práticas
sobre essa jornada do propósito, da identidade, né? Que acho que todo mundo está nela. Sim. Eu quero trazer uma ilustração de uma águia. A águia, ela foi feita para lugares altos. Quando ela está no ápice, lá no pico, ela olha e vê todas as montanhas. Só que ela vê aonde ela precisa... Ela não pode morar lá. Ela tem que sempre descer para pegar comida, para pegar sustento. Então, ela mantém a visão, mas ela desce para o vale para fazer o que ela precisa fazer. Então, essa é a vida cristã. A gente tem momentos de pico, onde a gente tem a visão perfeita de todas as coisas, onde é aquele momento bem gostoso, mas a gente não pode morar ali, viver ali, fazer morada naquele lugar. A gente tem que descer. Então, uma das dicas que eu tenho é, mesmo que seja difícil, mesmo que você esteja passando por momentos de vale, saiba que a visão que você teve, ela é verdadeira. E você sabe que está ali. E mesmo que essa saber é pela fé, mesmo que você não está vendo muito o que está fazendo, é mais pela fé. Então, confia que Deus é fiel, confia que Deus não vai falhar. Então, você pode sim escolher tomar suas decisões, não como uma pessoa qualquer, mas como a filha do rei. E Deus não vai falhar. E a segunda dica, que aí é realmente um passo prático, se você ainda não sabe o que fazer da sua vida, se você ainda não descobriu o seu chamado, se ainda não descobriu o seu propósito de vida, sirva ao propósito de alguém. Porque nesse caminho você pode descobrir o seu, você vai descobrir o seu, e aí outras pessoas vão servir o seu chamado, porque uma pessoa que sabe para onde está indo, as outras querem acompanhar, porque sabe que pode confiar. Eu amei esse papo que a gente teve. Eu queria te agradecer. Antes de fazer os agradecimentos, siga a Amanda no Instagram dela. Ela tem a carta informativa. A gente vai deixar o Pix dela, que eu não sei quando vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas abençoe a vida dela com oração, com doações. Como ela disse, sirva a visão do outro. E é uma honra poder acompanhar isso de perto. E eu queria te agradecer pelo papo, pela disposição. Deus continue queimando no seu coração, no coração de quem está assistindo, porque missão é algo real. A grande comissão é para todo mundo. Muito obrigada. Até o próximo.